que é um raio? Por que quando eu pego na torneira do chuveiro eu tomo um choque? E por que dizem que eu tenho que usar um calçado de borracha? Por que quando eu pego uma caneta e esfrego no cabelo eu consigo puxar pedaços de papel? Por que eu acordo com o cabelo armado? Muito bem, pessoal. Chegou o momento da gente iniciar aqui os nossos estudos de eletrostática. E vão responder não só essas perguntas do início, como também outras tantas que a gente tenha por aí. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os fenômenos que a gente vai estudar agora se relacionam com uma propriedade da matéria chamada carga elétrica. O que é carga elétrica? Vamos pegar uma propriedade mais conhecida, a massa. Os corpos têm massa, e pelo fato de terem massa, também estão sujeitos a uma interação, uma força. A força gravitacional, que é o que mantém a gente preso na Terra, por exemplo. Já a carga elétrica, essa outra propriedade, também vai estar envolvida com uma força, só que a força é elétrica. Qual é a grande diferença? É que a força gravitacional sempre é atrativa, mas a força elétrica pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Por isso que ela vai exigir duas categorias de carga, positivas e negativas. Normalmente você vai pensar no próton como positiva e no elétron como negativa. Bom, tem um monte de coisa para a gente falar aqui, inclusive a gente vai aprender a medir as forças, como calcular a força, saber quantos newtons tem entre cargas e coisas do tipo, e a gente vai perceber que esses fenômenos estão mais presentes no dia a dia da gente do que a gente pensa. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, roda a vinheta e a gente vai para a nossa lousinha. Vamos lá! Muito bem, pessoal, então vamos chegar aqui na nossa lousa para a gente trazer alguns conceitos, formalizar umas ideias. Então a primeira coisa que eu vou trazer para você é a carga elétrica. Claro que algumas coisas a gente já discutiu. Por exemplo, que é uma propriedade da matéria com uma massa. A gente vai já comparar de novo com a massa. A unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb, a gente representa pela letra C. Então, se você pegar um valor como esse aqui, pegar uma carga assim, são 3C. Então você já sabe que isso aqui é uma carga elétrica, são 3 coulombs. Quanto vale isso? Como é que funciona e tal? Isso são coisas que a gente vai se adaptando e vai se acostumando à medida que vai fazendo exercício. Mas de antemão eu já digo para você que a unidade de medida se chama Coulomb. Tá? Falou em Coulomb, falou de carga elétrica, do mesmo jeito como quando a gente fala em quilograma, está falando em massa. Já disse que podem ser de dois tipos, porque tem tanto atração quanto repulsão, então por isso nós temos cargas positivas e negativas. Essas duas outras informações eu ainda não disse para você. A primeira delas, conserva-se um sistema isolado. Isso aqui é para dizer uma coisa bem simples. Carga elétrica não aparece do nada, nem desaparece do nada. Ela simplesmente vai de um lugar para o outro. Tá? Eu posso remanejar a carga elétrica. A gente vai ver depois os processos que a gente pode fazer isso. Mas eu não posso criar nem destruir carga elétrica do nada. Tá? Esse parece bastante o princípio da conservação da energia. Também se aplica aqui para cargas elétricas. Sistema isolado é aquele que está fechado, que não tem contato com o meio externo. E a outra informação que eu não disse ainda é que ela é quantizada. Quando você fala em quantizada, tem gente que se assusta, diz, meu Deus, é muito complexo, quântico. Não, se acalma. Gente, uma coisa quantizada é uma coisa bem simples, uma coisa que vem em pacotes. Por exemplo, que vem em quantidades específicas, quantidades fechadas. Você vai comprar uma camisa. Tá, vou lá na loja comprar uma camisa. Você consegue comprar meia camisa? Tem gente que às vezes compra uma coisa que parece uma meia camisa, mas tecnicamente falando, né, ainda que não pareça uma camisa, é uma camisa. Então veja só, você não pode chegar lá e dizer assim, eu quero metade da camisa, eu quero só a metade de cima da camisa. Não, eu quero só a metade de baixo, hoje que eu vou até a metade de cima. Você não faz isso. Ou você compra a camisa inteira, ou você não compra nada. Ou então múltiplos, né? 2, 3, 4, 5 camisas. Pronto. Nesse caso, meu povo, a camisa é quantizada. Quantizada é uma coisa que vem em pacotes. Pacotes específicos. Aqui a gente vai ver o seguinte, que as cargas elétricas, né, a gente vai sempre associar com o próton e o elétron. Então, não existe meio próton, nem existe meio elétron. E aqui eu não vou entrar na discussão de quark, né? Professor, quark up, quark down. Não vou entrar nessa seara. Eu vou parar aqui nas partículas subatômicas, eu vou parar em prótons, elétrons e nêutrons, tá? É o que a gente precisa para seguir em frente. Então, quando eu falo que é quantizada, eu vou dizer para você simplesmente que nós não vamos trabalhar aqui com meio próton nem meio elétron, certo? Ou vem inteiro ou não vem nada. Seguindo, aqui é o comparativo que eu já fiz com vocês lá na introdução sobre a questão de massa e força e carga elétrica, né? Então, bem simples, olha. Quando um objeto tem massa, nós vamos perceber que eles são acelerados por forças gravitacionais. Essas forças vão ser apenas atrativas. E como é que a gente consegue quantificar essa força? Como é que a gente consegue medir essa força? Usando
a lei da gravitação universal de Newton, que é essa fórmula que você está vendo aí, que eu estou passando marca-texto para você ver que é disso aqui que eu estou falando. Muito bem. Quando você tem objetos eletricamente carregados, você vai ver que eles vão ser acelerados por outras forças elétricas. E como a gente já falou, elas podem ser tanto atrativas quanto repulsivas, e a fórmula para quantificar é a famosa lei de Coulomb, que é essa bem daqui. Eu só que, por enquanto, não se preocupe com isso. Tá? A gente vai ter um vídeo só sobre a lei de Coulomb. Eu quero só que você compare as duas e veja como elas têm similaridades. Isso aqui sempre chamou muita atenção. Até o experimento, para a gente tirar as medidas mais precisas disso, o experimento é bem parecido, a balança de torção. Tanto para a força elétrica quanto para a força gravitacional, o experimento é bem parecido mesmo. Claro que você faz alguns pequenos ajustes, porque são forças de natureza diferentes, são interações diferentes, mas tem algumas similaridades que sempre chamaram muita atenção. Muito bem, gente. Aí eu quero trazer uma regrinha, essa aqui você conhece, com certeza, a lei de Diophile, tá? Que é aquela história que você já deve ter ouvido assim, os opostos se atraem. Você olha para uma pessoa que tem nada a ver com você, é meu oposto. Cara, eu não sei se isso funciona, tá? Para relacionamentos, mas assim, aqui funciona. Então é o seguinte, sempre quando você tiver, eu já disse que tem positivo e negativo, né? Então sempre quando você tiver ou duas positivas perto uma da outra, ou duas negativas, elas simplesmente não se suportam e começam a se repelir. Agora, quando você pega uma positiva e outra negativa, aí dá jogo. Aí elas se aproximam, tá? Tem uma força atrativa. Se forem cargas de mesmo sinal, elas automaticamente se repelem, tá? Isso aqui é a lei de Diophile, é aquela brincadeira dos iguais se repelem e os opostos se atraem. É só isso, bom? Muito bem, gente. Aqui é a parte que eu vou parar um pouquinho mais, tá? Para a gente falar sobre o átomo. Então, deixa eu só trazer as principais informações que você precisa sobre o átomo para seguir em frente. É o seguinte, no átomo nós temos elétrons, prótons e nêutrons, tá? Então, elétrons nós vamos associar com a carga negativa, prótons com carga positiva e nêutrons com carga nula. Eu apaguei o N aqui, com carga nula, certo? E olha só que curioso, né? A gente sabe que prótons e nêutrons têm uma massa bem maior que a do elétron, mais de 1.800 vezes maior. No entanto, quando a gente vai falar de carga elétrica, mesmo o próton tendo uma massa bem maior, eles terminam tendo valores de carga elétrica de mesmo módulo, tá? Mesmo valor numérico. Módulo é valor numérico, né? Possuem cargas de mesmo módulo. E o valor é justamente o da carga elementar. É aquela ideia de quantização da carga. Então, todas as cargas elétricas que a gente encontrar na natureza vão ser sempre múltiplos desse valor, tá? Porque não tem meio próton nem meio elétron. Bom, então eles vão sempre gerar cargas com esse valor. Não importa se o próton ou o elétron vem do átomo de ouro ou vem do átomo de alumínio, não importa. Eles vão ter sempre esse valor de carga elementar, de carga elétrica. Medida em Coulomb, claro, já botei o C aí, a gente já falou sobre isso. Só para chamar a atenção de uma coisa aqui, indo para a estrutura do átomo, tá? Então, falando de modo geral aqui, como é que é o átomo? O átomo basicamente é formado por duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. Gente, esse núcleo é muito pequeno, tá? E é onde estão os prótons e os nêutrons, certo? E basicamente é onde está a massa toda do átomo, tá? Porque a massa do elétron é desprezível. Então você vai pegar a massa do átomo, você vai pegar o número de prótons, você vai ver os prótons e os nêutrons e somar a massa deles, certo? Então a massa, basicamente a massa toda do átomo está concentrada ali nessa bolinha. Só para você ter uma noção de como o núcleo é pequeno, se a gente conseguisse ampliar o átomo para alguns quilômetros de diâmetro, tá? Quilômetros, estou falando, quilômetros de diâmetro, o nosso núcleo seria mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis. Bola de tênis. Sim, eu não estou confundindo, é uma bola de tênis. Ele é minúsculo, tá, gente? Então você tem uma massa muito grande concentrada num espaço muito pequeno em comparação com o átomo. E o resto do espaço, professor, é o quê? É vazio, certo? Então, por mais que a gente, por exemplo, por mais que você esteja me vendo aqui, mas a maior parte do espaço que eu estou ocupando aqui é justamente com o vazio dos meus átomos. E você também. E a mesa que está aí na sua frente, a parede, tudo, a maior parte da matéria é vazio. Passado o drama. Então, o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer para você o seguinte, que aqui a gente tem uma concentração muito grande, né? Uma massa muito concentrada. E aqui surge uma dúvida muito comum da galera, que é o seguinte, você olha e diz assim, cara, mas positivo com positivo não repele e próton não é positivo? Por que ele não se repele no núcleo? Aí tem gente que ainda fala assim, não, porque os nêutrons seguram. Não, o nêutron segura nada aí. O que acontece é o seguinte, gente,
Quando você tem, né, os prótons aqui muito próximos, em escala nuclear, de núcleo do átomo, surge, a gente percebe, na verdade, uma força, uma interação, que bota no bolso a repulsão elétrica, que a gente chama de força nuclear, certo? A famosa força nuclear, interação forte, também conhecida, tá? Como interação forte. Então essa força é tão intensa que a repulsão não consegue deixar os prótons distantes uns dos outros, eles ficam cada vez mais próximos, tá? Só que essa é uma força que perde muita eficácia quando você já se afasta um pouquinho do núcleo atômico. Ela funciona bem na escala de núcleo atômico, tá bom? Então é uma força que tem curtíssimo alcance, mas é responsável pelos prótons ficarem próximos. Isso vai ter uma consequência direta no nosso conteúdo, que é o seguinte, gente. Eu já vou adiantar para você que nós não vamos mexer com os prótons. Por quê? Porque essa interação forte, essa força nuclear, é tão intensa que é impossível mexer com esses caras. Até dá, mas eu tenho que jogar uma partícula para desestabilizar e quebrar o núcleo. Isso libera muita energia e dá para fazer uma bomba com isso. Não queremos fazer uma bomba, queremos só trocar cargas. Então, o que a gente vai fazer? Nós não vamos mexer com os prótons. Tá proibido mexer com os prótons, inclusive. Certo? Por quê? Porque os prótons estão muito presos do núcleo por conta dessa força nuclear. E o que é mais fácil fazer? Mexer com os elétrons. Tá? O elétron é o cara que está na periferia. Como na vida real, o cara da periferia sempre é o que sempre é o que vão mexer. Tá? Então nós vamos mexer justamente com quem está na periferia, que é o polo do elétron. Certo? Como assim, né? Como assim? Deixa eu dizer logo uma coisa aqui para você, e aí a gente vai enfatizar esse ponto dos elétrons. É o seguinte, gente, a maior parte dos corpos na natureza está naquilo que a gente chama de estado neutro, é um corpo neutro. O que é um corpo neutro? É um corpo onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Certo? O átomo neutro, você já deve ter visto isso na química. Então é quando você tem um número de prótons igual ao número de elétrons, então fica tudo belezinha, empata, positivo com negativo, o corpo fica neutro. Quando é que a gente começa a ver esse negócio de atração e repulsão? Quando alguém está eletrizado. E o que significa estar eletrizado? Significa que tem uma diferença no número de prótons e de elétrons. Tem mais tem um em excesso. Ou tem mais próton ou tem mais elétron. Tá? Então veja só, os corpos podem ser eletrizados com carga positiva, quando eles têm maior número de prótons, tá? E eles vão ter carga negativa, vão ser eletrizados com carga negativa quando eles tiverem maior número de elétrons. Eu só queria que você notasse como a gente consegue cada um dos resultados. Ó. Perceba que eu não vou falar de prótons. Então, ela é positiva quando tem mais próton, mas quando é que eu tenho mais próton? Quando você perde elétron. Eu não mexo com os prótons, porque estão muito presos no núcleo. É proibido mexer com próton. Então, veja só, você vai ter um cara com carga positiva quando ele perde elétrons. E quando é que você vai ter um cara com carga negativa? Quando ele ganha elétrons. Então a nossa brincadeira aqui vai sempre se resumir em ganhar e perder elétrons, tá? Tá proibido mexer com os prótons, tá? Então o cara fica positivo quando ele perde elétron. Então ele perdeu elétron, perdeu carga negativa. Consequentemente fica com mais positivo. Então ele ficou positivo. Certo? Então a nossa discussão aqui vai ser toda em cima disso, tá? Não se mexe com próton, só se mexe com o polo do elétron. Muito bem, gente. Aí eu quero trazer a ideia da quantização da carga elétrica, tá? Ai, meu Deus do céu, começou, né? É só os pacotinhos, gente. Eu já disse para você que, basicamente, as cargas elétricas que a gente encontrar na natureza, que a gente vai representar pela letra Q, simplesmente vão ser múltiplos do E, né, da carga elementar, da carga de um próton ou de um elétron, né, dependendo da situação. Então, vamos lá. Essa formulazinha, esse Q significa quantidade de carga elétrica, a carga elétrica líquida do que o corpo vai ter. E aí simplesmente vai ser você pegar a carga elementar, a carga de um próton, de um elétron, e você multiplicar por quantas partículas estão em excesso. Ou quantos prótons estão em excesso, ou quantos elétrons estão em excesso. Perceba que isso aqui tem que ser um número inteiro, porque não tem meio próton nem meio elétron. Tá? Esse mais ou menos aqui é porque depende. Se você tiver mais próton, é carga positiva. Se você tiver mais elétron, é carga negativa. Bom? Então a gente vai fazer questão sobre isso. Você vai ver como é que é a quantização. Antes de eu ir para o exercício, eu quero só mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu peguei uma imagem do Csikszentmihalyi, tá? É um livro de ensino superior, é o Csikszentmihalyi volume 3. Por favor, pessoal, não me processe. Então, olha só, é só para ilustrar, tá? Isso aqui, gente, é como essas interações elétricas aparecem, por exemplo, na impressão a laser, tá? Então, eu vou até, deixa eu sair aqui. Então, dá só uma olhada, gente. Eu vou começar com o tópico 1, ó. Olha só, primeiro, só identificar as coisas. Você tem o toner, que é onde tem a tinta, né? Você tem o tambor de imagem rotativo, que é onde você vai jogar, né? Aqui embaixo é o papel. Ó. Embaixo é o papel. Então, olha só, você tem um tambor de imagem
e você tem um toner. O toner é onde está a tinta. Então vamos lá. Primeiro, um fio espalha íon sobre o tambor carregando positivamente. Então olha só, tem um fiozinho, tá? Um fiozinho que vai carregar positivamente esse tambor de imagem rotativa. 2. O raio laser escreve sobre o tambor, deixando áreas com carga negativa onde a imagem será impressa. Então olha só, eu estou deixando o tambor positivo, mas aí logo em seguida, né, tá vendo que o sentido de rotação é esse, ó, sentido horário? Então logo depois, né, de receber a carga positiva, o laser vai lá e marca algumas regiões com carga negativa. Logo em seguida vem quem? O toner. O toner tem que carga positiva, ó. Partículas aqui com carga positiva. Um rolo aplica o toner com carga positiva no cilindro. O toner adere somente às áreas com carga negativa do cilindro, escrito pelo laser. Porque o toner, as partículas têm carga positiva, elas vão se atrair com o negativo, que foi justamente marcado pelo laser. Vamos para o passo 4. Fios espalham uma carga negativa mais forte sobre o papel para a fixação do toner. Então você vai ainda eletrizar o papel, e aí depois o que nós temos? Rolos de difuso aquecem o papel para que a fixação do toner seja permanente. Está aqui os rolos, ó. Tá aqui. E sexto, uma lâmpada descarrega o cilindro, preparando para reiniciar o processo. E aí começa tudo outra vez. Então você ioniza o tambor, o raio faz um desenho com cargas negativas, o toner tem cargas positivas que vão se aderir às marcações do laser. Essa tinta vai ser levada até o papel, que também vai ser eletrizado para essa fixação ser maior. Depois passa por um último ponto, que são esses rolos, onde o papel vai ser aquecido e a fixação vai ser permanente da tinta do toner. Depois a lâmpada vai e reinicia todo o processo. Voltei então, gente. Então vamos aqui para a gente fazer exercício. Ó. Vamos para uma questão, começar com uma bem simples. Olha essa daqui. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa que... Quantizada, já falamos sobre isso. Gente, carga quantizada, vamos ver. Só pode ser positiva? Pode ser negativa também. Não pode ser criada nem destruída? Isso não é quantização, isso é conservação. Pode ser isolada em qualquer quantidade? Não, em qualquer quantidade não. São condições específicas. Eu estou fazendo um V, mas na verdade eu vou fazer um X, viu, gente? Eu estou doido aqui. Tá? Não pode ser em qualquer quantidade, são quantidades específicas. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Sim, a mínima definida é a carga elementar. Item E, pode ser positiva ou negativa. Cara, é o seguinte, ela pode ser positiva ou negativa, mas não responde ao fato de ser quantizada, tá? É a informação correta, mas que tem nada a ver com o enunciado, certo? Eu estou falando de quantização. Não tem nada a ver se é positivo ou negativo. Por isso que o nosso gabarito é o item D. E aí nós vamos seguir para a próxima. Uma questão rápida, vamos para a próxima. Essa aqui tem cálculo. Vamos fechar com essa daqui, ó. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa. Então deixa eu chamar a atenção, ó. A carga elétrica é negativa. E o valor da carga é 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém. Tá? Então, gente, é o seguinte. Se ele tem uma carga negativa, eu já sei que há um excesso de elétrons. Tá? E eu já vou dizer logo que nós vamos ficar ou entre os itens C, ou entre o item C, né, ou o item E. Por que eu vou anular o item A, o B e o D? Porque ele está dizendo assim que a esfera contém tantos elétrons. Eu não sei quantos elétrons de fato tem. Essa medida de carga elétrica, de quantidade de carga elétrica, essa quantização, ela só me permite saber quantas cargas estão em excesso. Tá? Não dá para saber o número total de cargas. Eu só tenho como saber quanto tem de diferença, de excesso. Então o que a gente vai fazer? Eu vou anotar os dados aqui. Ó. Então olha só. Esse 3,2 é a carga da esfera. Então é o que a gente chama de Q, quantidade de carga elétrica. 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Ele dá o valor da carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Sendo que ele diz que a carga é negativa, né? Então vamos lá. Gente, fazendo a brincadeira da quantização. Olha só, você vai dizer que Q é igual a mais ou menos N vezes E. Aqui vai ser menos Q, né? Então, eu vou fazer a conta bem aqui embaixo, ó. Então vai ficar menos 3,2 vezes 10 a menos 4, igual. Aqui eu também vou escolher o sinal de menos, que são elétrons em excesso, N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Você vai notar que esse menos com menos, né, vai-se embora. E aí eu vou pegar esse 1,6 aqui e vou passar para o outro lado. Vai passar para o outro lado dividindo. Na hora que eu passo dividindo, vai ficar assim, olha. N
igual a quanto? A 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que a gente faz? Gente, 3,2 dividido por 1,6 é 32 dividido por 16. É 2. Aqui, com a potência de 10, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, é menos 4 menos o menos 19. Menos com menos dá mais. Então, ficou menos 4 mais 19. Isso aqui vai dar mais 15. Tá? Então, você tem, na real aqui, um N igual a 2 vezes 10 a 15. Isso é o que você tem de elétrons em excesso. É o número de partículas em excesso, que nos leva ao gabarito e tem que ser de casa. Pronto, meu povo. Essa foi a nossa introdução. A gente vai ainda ter os próximos vídeos falando sobre processos de eletrização. São 3 vídeos para falar sobre isso. Depois a gente vai para a lei de Coulomb e campo elétrico. E a gente se vê lá. Tchau, tchau.